O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado pelo esse encontro semanal que nós temos, um programa da Prime, para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Antônio Clarete de Castro, o Castro que é diretor de logística do Laboratório Cristália. Castro, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter aberto espaço na tua agenda e estar aqui hoje me ajudando a fazer o programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço pela oportunidade de tentar falar um pouquinho da minha experiência para contribuir um pouco com a ajuda, principalmente dos mais jovens, né, executivos. E o desafio é conseguir tirar um diretor de logística de um laboratório na correria que é a tua rotina para poder estar aqui. Então, eu queria te agradecer esse privilégio de poder contar com a tua presença, Castro. Obrigado, eu que agradeço, Luciano. Como é que estão os negócios lá pro lado da Cristália? Tudo bem, eu acho que a gente passou bem pelas crises, a indústria farmacêutica, principalmente a nossa empresa, e estamos agora otimistas com o próximo ano, com um novo governo, com novos planos e estamos bastante otimistas. E a logística é o termômetro, né, Castro? Ela sinaliza, através da programação de demanda, né, como é que a indústria vai se portar nos próximos anos, né? O que vocês estão olhando para 2019? Com que cenário vocês estão trabalhando? Eu acho que a empresa está bastante otimista. Nós temos uma área comercial muito forte, eu acho que ainda muito voltada para hospitais. Pessoal muito determinado, o funcionário nosso número 1 é que cuida disso, ele tem um crachá número 1 até, e isso nos ajuda muito, quer dizer, ele vai vendendo, vende, exige muito da logística, nós somos muito exigidos, fiscalizados por ele, pelo dono da companhia, e a gente vai sempre mais próximo do cliente. Quanto mais você se aproxima do cliente, eu acho que mais sucesso você tem nas vendas, né? Para o nosso telespectador conhecer um pouco a tua trajetória profissional, se puder compartilhar, por favor, as experiências que o amigo já vivenciou, por favor, Castro. Tá bom, vamos tentar, tem que tomar um certo cuidado, uma pessoa da minha idade, já terceira idade, 65 anos, eu tenho que tentar resumir um pouquinho. Na verdade, eu trabalhei em 4 grandes empresas, a primeira escola, a grande escola minha foi o varejo, foi o Carrefour. Eu já fui lá, entrei no Carrefour Campinas com 31 anos de idade, mas depois trabalhei no Grupo Pão de Açúcar por 16 anos, trabalhei 6 anos no Carrefour, na área contábil, financeira, depois 16 anos no Grupo Pão de Açúcar, vivi toda aquela transformação que as pessoas conhecem, falam, com as reestruturações todas, a reinvenção praticamente do Grupo Pão de Açúcar, e todo mundo sabe o sucesso da empresa. Tenho orgulho de ter feito parte dessa equipe. E depois depois de sair do Pão de Açúcar, 16 anos, fui para o Laboratório Cristália, tive uma passagem rápida de 1 ano e meio, na área de pesquisa, assessorando o presidente da companhia. Depois deu vontade de novo daquela cachaça de varejo e fui para o macro daí. Fiquei 3 anos, aí a convite voltei para o laboratório e estou até hoje, já estou há 8 anos já. Estou muito feliz lá com o trabalho que eu faço, gosto muito. E, falando um pouco da minha carreira, eu acho que minha base é de contador, sempre formado em contabilidade, mas hoje já não nem sei mais a contabilidade, eu só sei os fundamentos praticamente, né? Mas antes disso eu trabalhei no Banco Bradesco, trabalhei numa clínica psiquiátrica, um hospital em Indaiatuba durante 6 anos. Essa foi uma boa escola, porque empresa pequena que tinha que contar os centavos e trabalhar com os médicos, os psiquiatras, foi uma experiência muito boa, um pessoal de alto nível, de Unicamp, tenho também uma boa experiência de lá.
E antes disso trabalhei no banco também, o Bradesco, uma empresa que 1 ano e meio só, mas me ajudou muito a conhecer, a entender o cliente. Eu acho que quanto mais perto você está do cliente, a logística ela tem mais sucesso. Se você tem uma cabeça que pensa em processo só, em equipamento, você vai ter alguma dificuldade. Em algum momento você não vai ter paciência para uma reclamação, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Se puder traçar um paralelo entre trabalhar no varejo e trabalhar na indústria, quais são os desafios de cada segmento, Castro? Eu falo pelo varejo, o varejo que eu trabalhei não existe mais, que não era automatizado, então você dependia muito do gestor, do executivo, e eu posso falar sem mentira nenhuma, sem ficar vermelho nada, que a gente trabalhava 70 horas por semana, de segunda a sábado, às vezes domingo. Eu toquei o primeiro hipermercado em São Paulo, que começou a abrir aos domingos. Eu comecei a abrir das 10 da manhã às 2, foi uma experiência. Deu certo, foi esticando, e hoje todo mundo sabe a história, todo mundo abre domingo como se fosse uma normalidade, mas eu tive esse privilégio de assumir esse desafio, propor numa reunião com o Grupo Pão de Açúcar, com a presença do Abílio Diniz, tudo, e foi aceito, foi uma experiência que deu certo. E na indústria, eu acho que você trabalha uma carga horária menor, mas também você tem sábado e domingo. Meus colegas que trabalham ainda no varejo, só um minutinho, acho que a gente tem uma boa vida, né? Porque tem sábado e domingo livre. Mas é intenso também, eu acho que a indústria é bastante intensa, você é bastante exigido, só que numa carga horária menor. E isso às vezes dá uma sensação de que você está em férias, entendeu? Mas a minha mulher fala, você está maluco, você trabalha muito e tal, mas é apenas esse paralelo. O comércio fazia muita horas de dedicação e a indústria você não precisa ficar tão presente, mas você precisa fazer as coisas que funcionem, né? Você precisa ser um líder, na verdade, no caso, na minha posição, né? Vocês têm aquela concentração no final do mês, aquela loucura que é os 2, 3 dias de fechamento lá na Cristália? Sim. Só que nossa empresa ela faz 2 fechamentos. Ela faz um fechamento quinzenal, dia 15, e faz outro dia 30. Então isso dilui um pouquinho a pressão, mas é forte também. Às vezes você tem um gargalo muito grande, você que é uma pessoa que é do ramo, conhece bastante, eu sei, já vi pela tua vida. A gente tem uns gargalos e às vezes você não consegue expedir tudo no mesmo dia, você tem que ficar lidando com isso alguns dias e driblando o cliente, atendendo as emergências, alguém pede uma prioridade, hospital, o cara fica chorando que alguém vai morrer se você não entregar o medicamento, então a gente tem que reagir bem isso, mas tem bastante sim. Eu queria abordar isso, quer dizer, uma coisa é você transportar embalagem, outra coisa é você transportar medicamento. O quanto traz de peso e de responsabilidade saber que você lida com esse produto tão essencial para a vida humana, Castro? Isso é muito forte e a gente tem a nossa equipe de atendimento, tem de telefone, e-mail, o tempo todo. A gente tem que estar sensível a isso. Às vezes o cara quer receber um produto amanhã numa cidadezinha do Rio Grande do Sul e você precisa entregar muito. Às vezes o preço desse frete fica mais caro do que o próprio remédio. Então você tem que ter essa noção, porque está na nossa mão decidir. E você tem que ter uma visão geral, falar, os seus custos, você tem um objetivo mês, você sempre está trabalha em cima dos custos, mas você tem que fazer ações pontuais, senão você cria um problema sério para vendas e você cria uma imagem, né? O Cristália tem uma imagem junto aos seus clientes, aos distribuidores, aos hospitais, e a gente procura trabalhar muito forte nisso, né? Mais do que entregar no prazo, do que trabalhar bem, entregar com qualidade, não faltar produto, cumprir os compromissos de entregar em 24 horas, 48, depende da região. Mas você tem que ter a noção de que alguém está precisando de um medicamento urgente, você tem que entregar. E aí vem os parceiros nossos também, que a gente escolhe muito bem, os parceiros para trabalhar, né? A gente sabe que historicamente há sempre não digo atrito, conflito, mas visões diferentes entre o comercial e a logística, né? Como é que você consegue conciliar isso lá, o comercial querendo que as coisas aconteçam da maneira com que eles acham que tem que acontecer,
E a logística tem o seu processo, não dá para flexibilizar tanto quanto o comercial normalmente exige que a logística flexibilize a operação. Como é que você consegue lidar com os seus pares lá dentro, Castro? Eu diria para você que logo cedo, naquela primeira passagem minha no Cristália, de 1 ano e meio, para mim valeu como um estágio, na verdade, né? Para conhecer quem são os elementos chaves da companhia, os seus parceiros, conhecer inclusive o cliente número 1, que é o superintendente de vendas no Brasil, né? O diretor nacional de vendas. E eu sempre tenho uma política, ele é muito exigente, muito duro. A política, na primeira vez que eu escutei uns gritos dele, eu saí, deixei o escritório e fui na sala dele. Falei, não, o que está acontecendo? O cara se desmontou porque não esperava, né? O gestor anterior ficava dando desculpa, às vezes, mandando um relatório, e eu sempre vou pessoalmente. Aí quando você entra, você desmonta. Falei, escuta, estamos trabalhando forte, qual é o problema? E dá razão para o cliente. O cliente sempre tem razão. O cliente, se ele receber as coisas em dia, ele não vai reclamar. Se reclamou é porque você não atingiu a expectativa dele. O varejo me ensinou muito a trabalhar junto com o cliente, né? Então, no macro, você vai no macro, você vê a sala do gerente fica na entrada da loja. Você vai nos hipermercados, antigamente, hoje você não acha nem funcionário nas lojas mais, né? Conversa saudosista, mas você não acha, né? Nessa época você tinha que estar no piso de loja, conversa com o cliente, ouve, e isso te dá uma compreensão da necessidade dele. Se você não entender isso, você vai brigar com o comercial, né? Às vezes você fala, pô, o cara tá exagerando, né? Ele quer moleza, ele quer vender, quer que entregue hoje, mas você não vai falar isso para ele, né? Você fala no particular com a sua equipe, né? Depois relaxa e vamos atender o cliente primeiro, né? Depois a gente discute se devia ou não. E na verdade o objetivo é atender da melhor maneira possível os clientes, né? Sem dúvida. Castro, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui com o Antônio Clariti de Castro, o Castro que é diretor de logística do Laboratório Cristália. Nós voltamos no instante. O Hospital Unimed, Unidade Anchieta, cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed, Unidade Anchieta, oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí, cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Antônio Clariti de Castro, diretor de logística da Cristália Laboratórios. Castro, você sabe, a gente esteve conversando nos bastidores, até 2010 eu atuava na área de logística. Tinha uma transportadora, um armazém geral em Vinhedo, e a minha vida toda foi construída na área de logística. Inclusive fui presidente da Associação Brasileira de Logística, e há 15 anos atrás se discutia infraestrutura, multimodalidade, intermodalidade, e eu percebo que quando o país sinaliza para um crescimento, esses assuntos voltam à tona de novo, né? Que a gente não consegue lidar com as questões estruturais de infraestrutura logística no Brasil, o que acaba trazendo um ônus adicional para as indústrias. Como é que você consegue driblar esses obstáculos dentro da Cristália, sabendo dessas dificuldades que a gente tem no portão para fora, Castro? Então, aí já é uma área que a gente procura terceirizar, entendeu? Eu acho que nós procuramos nos concentrar naquilo que a gente faz melhor. O que eu sou mais exigido, o que exige do meu trabalho, da minha equipe? É você planejar bem a produção, garantir que você não falte produto. A nossa empresa, nosso presidente, dono, ele não aceita que não falte produto no estoque, não interessa desculpa, se tem problema na China, na Índia, se pegou fogo. Então a gente trabalha muito forte na questão de equipe, inclusive com a parte industrial, com os farmacêuticos, para que não falte produto, inclusive o pessoal de qualidade, para que não falte produto no estoque,
procura separar rapidamente, atender, deixar o produto pronto para despachar o mais rápido possível, não ficar dando desculpa que não deu tempo hoje, joga para amanhã, faz todos os esforços. Agora, a questão de entrega, a gente procura contratar parceiros bons, parceiros que pensam como a gente, entendem essa necessidade e vivem, a gente sabe das dificuldades, a gente escuta, a gente sabe que esse ano, se você crescer um pouco, o Brasil vai crescer, a gente sabe que vai faltar caminhão, vai faltar caminhões novos. Aí, se você tem caminhões usados no mercado, a gente conhece, sabe dessas dificuldades dele, a gente conversa, mas infelizmente a gente também exige, assim como o nosso cliente exige de nós também exigimos do nosso parceiro pagamos em dia, fazemos uma empresa muito séria, a empresa que eu trabalho, graças a Deus. Mas a gente deixa esses obstáculos de estrada, vamos dizer, para eles, que são especialistas, sabem driblar essas crises, né, como aconteceu já, né? A relação hoje comercial entre transportador e embarcador amadureceu, Castro? Eu lembro na minha época que eu sofri um bocado quando ia negociar frete, e aí sempre tinha aquela questão, né, de pensar momentaneamente naquilo que convém a cada um, né? Então, se o volume de demanda está alto, a gente tinha o poder de barganha para pedir aumento. Se não estava, a indústria aproveitava. Como é que está hoje esse padrão de negociação ou de parceria entre embarcador e transportador, Castro? Eu acho que essa é uma queda de braço. Eu estou do lado da indústria e procuro sempre reduzir os custos o máximo possível, porque qualquer centavo a mais, eu sempre falo com a minha equipe, às vezes você põe lá seu custo de frete está, vamos supor, 1,50, se passar para 1,51 no ano, isso representa 150 mil, 200 mil reais no ano. Então, minha equipe briga por centavinhos e, obviamente, uma queda de braço. Eu vejo que continua, eu acho que continua, eu acho que a briga de custos é grande. A gente procura entender o lado do transportador, nós não queremos quebrar ninguém, nós queremos um parceiro, né? Mas aí ele tem que ser profissional para entender o limite dele. Se ele não pode mais, não deve ir, a gente não força, porque se ele vai cair o nível de serviço. Então, eu acho que essa é uma coisa que não vai terminar nunca. Se terminar, nossos custos sobem. Então, eu acho que não tem uma solução assim. Isso vai ser uma briga boa, eu acho que. É um bom senso, se o cara presta um bom serviço, atende, a gente nunca vai tirar um parceiro que está fazendo um bom serviço, né? Tivemos recentemente aí um grave problema no país, que foi a greve dos caminhoneiros. Como é que vocês lá na tua operação foram afetados e como é que você conseguiu driblar esse problema, Castro? Foi muito difícil para todo mundo no Brasil, ninguém pode dizer que foi fácil. Quem falar, eu acho que não está mentindo. A gente subiu muitos custos, tivemos que rever algumas operações, alguns transportadores têm algumas dificuldades, a gente esbarrou um pouco. Às vezes você tem um cara que trabalha com carreta, por exemplo, só. E aí, naquele momento, a gente precisava de carro pequeno, que passava no meio da greve. Depois a gente foi descobrindo também, que mandamos uma carta para o presidente da Gol, da TAM, para que desse prioridade. Então, até os grevistas, num dado momento, eles deixavam passar. Às vezes apedrejaram alguns carros de parceiros nossos, nossos caminhões também tiveram dificuldade. Com o tempo a gente foi aprendendo a driblar um pouco, mas a hora que eu passado uns 2 meses, a hora que eu olhei para os custos, eu quase caí das pernas. A sorte minha é que falei com o presidente da empresa, falei, olha, vamos atender todo mundo, não vai atrasar, mas vai ter um custo, porque aí você manda no aéreo, você procura uma saída aqui, quando você vai fazer as contas, isso custou, naquele momento, 15%, 20% a mais no frete. Isso foi pesado. Tivemos dificuldade de explicar, mas a empresa entendeu, o cliente está em primeiro lugar, a entrega, fazer o produto chegar no destino é mais importante, às vezes, do que um custo temporário que você vai ter, né? Você tem um desafio na tua operação que é trabalhar com uma carga extremamente fracionada, né? Como é que você administra, como é que você gerencia e monitora as tuas entregas, Castro? A gente tem na minha entrada no Cristália, a gente começou nessa exigência de venda, a gente começou a cada vez entender melhor
num dado momento, aí, há uns 3 anos atrás, o nosso cliente do estado de São Paulo, mais próximo, começou a exigir que a gente entregasse em D+1, entregasse em 24 horas. Isso foi um desafio que a gente topou, chamamos alguns parceiros, conseguimos, estamos tendo bastante sucesso e hoje eu diria para você que um dos mais diferenciais nossos é entregar em D+1, entregar em 24 horas. Então sai de Itapira hoje, amanhã está no cliente. É um ou outro que dá um problema qualquer, mas em geral a gente entrega São Paulo, todo o estado, São Paulo, Rio de Janeiro, estado, Brasília, Goiânia, não Goiás, Goiânia só, e algumas próximas de capitais, Curitiba, Belo Horizonte. Então, eu acho, não tenho um número aqui, mas 60% das nossas entregas elas são feitas nesse desse modelo de entregar em D+1. Depois algumas regiões mais distantes um pouco, capitais e grandes metropolitanas mais distantes, D2, e muito poucas aí, vamos falar, em D+3. Então isso é um diferencial, mas essa pressão da empresa de não faltar produto, então a gente até ganhou alguns prêmios, algumas elogios aí de trabalhar, da indústria farmacêutica, acho que poucos trabalham com essa pressão, com essa de entregar rápido, de não faltar produto, né? E essa exigência que hoje a cultura da empresa traz para a logística, ou seja, essa agilidade na distribuição, demonstra a importância que a logística tem dentro da cadeia produtiva de uma indústria, né? Você acha que isso está mais maduro? Você acha que hoje a indústria ela olha para a logística não como custo, mas como de fato uma área que pode fazer diferença nos negócios, Castro? Sem dúvida, eu sou testemunha disso. Como eu estava comentando com você, eu tive talvez o privilégio, um minutinho, desculpa, o privilégio de entrar na empresa em 2011, em maio de 2011, e de lá para cá a empresa triplicou o faturamento. E isso, às vezes, fala, não, eu fiz um bom trabalho, mas eu já não sou mais criança, mais jovem, igual você, assim. A gente não se ilude muito. Então, muito do que foi feito foi um trabalho, foi investimento mesmo. A empresa abriu mão, deu todas as condições, nunca rejeitou um investimento nosso. Construímos um CD de uns 16 mil metros quadrados há 2, 3 anos atrás. Tem capacidade para 15 mil pallets. A empresa não economiza recursos para isso. Estamos planejando a construção de mais um CD agora em Pouso Alegre. Estamos planejando automação esse ano aqui, porque como você falou, esse trabalho de fracionado ele é muito duro, que praticamente a gente é comparado com um distribuidor. Então o distribuidor ele entrega em horas e a gente fala em dias, né? Quando eu falo D+1 ele fala em horas. E o que a gente está fazendo esse ano? Já estamos com um estudo bem avançado, já investimento pré-aprovado de fazer uma automação na separação. Fazer com equipamentos modernos, com esteira, nada de ficar andando com empilhadeira, carregando gente, mas coisas tudo mais automatizado. Isso também já está no orçamento para esse ano. A implantação, o projeto para esse ano? Para esse ano aqui a gente vai trabalhar para iniciar em julho. Então, se não tiver nenhum obstáculo à frente, mas pela empresa não tem problema, só questão de fazer os projetos andarem, né? O mercado está otimista em relação a 2019. Eu tenho falado com amigos, com presidentes de empresas, eles têm sinalizado um aumento aí entre 16% e 25% no aumento de venda, principalmente em segmentos que são estratégicos, são locomotivas para a indústria, como construção civil e a indústria automobilística. Com que cenário vocês estão trabalhando de crescimento, se é que vocês estão trabalhando com um cenário de crescimento na Cristal em 2019, Castro? Sim, eu não posso falar em vendas, falar pelo comercial, porque meu papel é entregar as vendas, não teria nem dados aqui para te falar. Os orçamentos estão em fase de aprovação, mas com certeza é crescimento. Mesmo nessas crises todas, o Cristal cresceu, vem crescendo, a gente passou muito bem graças à criatividade, o nosso vendedor, nós temos uma equipe de vendas que fica presente nos hospitais, vai no centro cirúrgico, então a gente está bastante otimista e nós estamos preparados como logística com esses investimentos todos aí, né?
Castro, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu prestígio, foi ótimo tê-lo aqui conosco. O programa da Prime TV fica à sua disposição. Sempre que tiver alguma novidade lá por lado da Cristália, por favor, você é um convidado permanente. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço e desejo sucesso para vocês aí no programa todo aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.